Por favor, gente, tomem o chazinho de vocês e acompanhem a nossa live que vai ser legal. Gente, muita calma, muita paciência. Obrigada pro pessoal que está entrando lindamente, segurando essa patifaria de live, todo esse problema técnico, gente. Tá criando um mistério. Ai, tudo de bom, deu tudo certo. Tá, tudo bem, vamos fazer assim, então, dessa forma. Talvez crie um mistério, o pessoal vai ficar curioso para saber quem é essa pessoa por trás dessa voz encantadora e vai no seu perfil conhecer o seu trabalho. Olha que bacana. Tudo tem uma motivação. Bom, eu primeiro agradecer vocês, né, a Lê, Paulo que eu conheço já há bastante tempo, a Lê eu conheço há um tempinho, né, mas nós temos uma excelente relação, uma identificação em relação às nossas experiências, né, e as lutas que a gente faz diariamente. A gente pensou nessa live para a gente estar pautando uma temática que é muito importante, é importante também dentro do meu mandato, e para lembrar, né, que esse dia de hoje é justamente uma data que foi escolhida em função do momento em que a questão da homossexualidade foi tratada como homossexualidade, deixou de ser tratada, ao menos do ponto de vista formal, né, pela Organização Mundial da Saúde, como o homossexualismo, que era a palavra que se usava, né, até pouco tempo atrás, embora a gente já tenha aí mais de 2 décadas dessa alteração. A gente sabe que isso, infelizmente, ainda no dia a dia das pessoas, ainda é presente vez ou outra esse termo, muito talvez em função do desconhecimento, né, que as pessoas têm em geral em relação ao caráter político da escolha dos termos mesmo, né? Os termos revelam significados, para além do significado exatamente, existe um significado político na escolha dos termos. E o país que a gente vive é ainda bastante atrasado na questão do respeito à diversidade sexual, do respeito aos direitos humanos de maneira geral. Então eu convidei a Ale, né, que é também parte da nossa comunidade LGBTA+, aqui da cidade de Americana, que não é uma comunidade pequena e que a gente está trabalhando para tentar identificar e ajudar a contribuir para que ela se torne visível politicamente, digamos assim, né, organizada social e politicamente, e é maquiadora, é influencer, né, é mãe de uma meninona de 9 anos, é isso? É isso? 10 aninhos. 10 anos, ó, tirando Oi, Gabi. Isso. A Gabi fez meu RG. O pessoal está comentando aí, já começaram as interações. E aí, convido o Paulo também, que é bacharel em Direito e tem uma história de muita presença nos movimentos sociais, especialmente nos movimentos em defesa da questão dos direitos humanos e da pauta LGBTA+. E aí eu vou deixar, claro, a maior parte desse espaço é muito mais para ouvir as contribuições, as experiências de vocês e para a gente pensar aqui nas nossas perspectivas, falar das nossas lutas diárias também e vou deixar para vocês também completarem a pequena apresentação que eu coloquei aí no início. Arrasou. Oi, Branca. Oi, Fá. Olha quanta gente. A blogueiragem dá certo. A blogueiragem. Eu me senti muito honrada pelo convite. Fiquei muito nervosa, afinal, 2 pessoas inteligentíssimas aqui ao meu lado. Até falei pra Ju, eu tô nervosa. Ela falou, amor, você vive isso. Não tem segredo. Mas eu acho muito importante mesmo esse movimento da gente se unir, porque nós LGBTQIA+, aqui da cidade, parece que a gente tá ilhado. Então é muito importante ter essa ação da gente se reconhecer. Eu fui na reunião que você fez do PT e uma das coisas que eu gostei muito é que tinha muito LGBT. E eu achei muito interessante. Depois a gente foi conhecer o Lula, que eu ainda não superei isso, e sentir essa diversidade novamente. Esse movimento da esquerda e por isso que eu tô tão forte agora no apoio e me posicionando cada vez mais, porque eu acho que esse posicionamento é essencial para a gente se proteger, porque hoje a gente vive muito preconceito, muita homofobia, conforme agora meu Instagram está crescendo, eu tô tendo muito hate também, antes era um ou outro, agora cada postagem,
e rede de compostagens que tem a Sofia, que é a nossa filha. Então, mas isso vai acontecer, e é como eu falo na minha educação para a Sofia, eu não posso protegê-la, mas eu posso prepará-la para assumir uma postura de defesa e de amor, de explicar, né, que não tem tabu. Era justamente isso que eu ia falar para você contar um pouco dessa experiência sua, né, numa cidade como Americana, que ainda não temos ainda, inclusive foi uma das pesquisas que eu fiz quando eu assumi o mandato, pesquisei proposituras que rolaram até hoje naquela Câmara que tivessem algum diálogo com essa questão da pauta LGBTA+, e não encontrei nada, né, por incrível que pareça, e aí isso deu um sinal para a gente do quanto seria difícil, né, desafiador fazer qualquer movimento nesse sentido. Mas é para isso mesmo que a gente existe, né, e que a gente está ali em vários momentos, né, em várias áreas, inclusive, fazendo o nosso ativismo, o nosso trabalho, permeando o nosso trabalho com esses princípios tão importantes que são os princípios de tolerância, de valorização da diversidade, de respeito à pessoa humana mesmo. Paulo, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre você, sua trajetória, e que você pudesse dar um panorama aí para a gente, né, especialmente desses últimos anos, no que tange a experiência das pessoas LGBTA+, e o tamanho dos desafios que nós temos para reverter um pouco, né, desse clima de violência e de intolerância que foi exacerbado nos últimos anos. Porque a gente, no dia a dia, a gente sente muito isso, mas infelizmente, para a maior parte da população, isso fica com a frieza dos números, né, dos dados, quando muito, né, porque nem os dados, às vezes, são trazidos a conhecimento público. Bom, boa noite. Então, não sei se o áudio está bom, acho que... queria agradecer o convite, saudar aqui a Ju, uma vereadora aguerrida, combativa, uma trajetória aí que só orgulha a gente, né? Tanto como militante LGBT, direitos humanos, como militante do PT, enfrentando todo o conservadorismo, né? Que também não é só, né, da Câmara de Americana. Lamentavelmente, nas últimas eleições municipais, a gente teve grandes conquistas, né? A própria eleição da Ju, a eleição da Isabelle ali em Limeira, a Paola Guida em Americana, em São Paulo, né, a Érica Hilton, a reeleição da Juliana Cardoso, mas a gente ainda continua com legislativos que não são a nossa cara. Praticamente toda a cidade do Brasil, eu queria começar... primeiro, Ale, a gente ainda não se conhece, mas pela notícia aí do que vocês estão falando, a gente vai se conhecer, porque vamos ter algum momento aí de conversar, porque eu acho que é importante. Se tem LGBT em Americana e que de repente topa, né, se organizar, eu acho que é muito importante isso, como a Ale falou, a gente não pode se sentir ilhado, né? Então, parabéns pelo trabalho, vamos nos conhecer aí logo logo. As câmaras, e nessas câmaras, gente, Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados, Senado, é uma foto branca, hétero, cis normativa, em geral não popular, né? A maioria lá não está na classe trabalhadora que vive, né, a condição mais difícil de vida nesse país. E, infelizmente, o nosso sistema político produz, por todas as características que ele tem, esse resultado. Mas, mesmo assim, que bom que a gente tem, né, vereadoras e alguns vereadores também que topam enfrentar essa situação. A Ju já mostrou várias vezes, né, que não baixa a guarda, que não se intimida, porque é isso que eles tentam fazer. Então, eu queria fazer esse registro e comentar. O dia 17 de maio, ele tem essa importância, e ele ajuda a gente a pensar algumas coisas, e pensar para lutar, porque pensar só por pensar não resolve muito, né? Não adianta ficar pensando na violência absurda que esse país tem em relação à população de travestis e transexuais, falar dos números das mortes, se a gente não construir algum processo de enfrentamento contra isso. Então, o dia 17, como a Ju comentou, foi quando a Organização Mundial de Saúde, em 1990, eliminou essa caracterização, né, enquadramento, né, da homossexualidade como doença.
É, ainda hoje, no mundo, né, é importante dizer, o Brasil, por exemplo, que é o país que mais mata no mundo travestis e transexuais, ele não tem nenhuma lei criminalizando as pessoas LGBT. E no mundo, caso as pessoas não saibam, existem mais, agora não são 70, baixou um pouquinho, não sei, 68 a 69 países no mundo em que é crime ser LGBT. É crime ser LGBT. E destes 68 a 69, pode ser que tenha mudado algum a menos. Ultimamente o perigo era aumentar, né? Mas que a vida não dá fácil no planeta também. O ascenso ultraconservador e fascista, infelizmente, não é exclusividade do Brasil. E 5 destes países, salvo engano, 5 ou 6, essa punição criminalizadora pode chegar à pena de morte. Então, é o cenário que nós temos no planeta, e ainda o número de países que reconhecem direitos é baixo, né? Comparado com a comunidade, né, das nações, ainda é baixo. E então a gente tem muita luta para fazer, né? E uma coisa que é importante pensar, a luta contra qualquer injustiça em qualquer lugar do mundo é uma luta nossa também, né? Tanto que a gente tem buscado manifestações de solidariedade em casos de outros países. Não dá para ficar calado quando a gente vê a ofensa aos direitos humanos, né, mesmo que não seja no nosso território. No caso do Brasil, o Brasil nunca foi um paraíso, né, para a população LGBT. As travestis, por exemplo, sabem que o Brasil já é o campeão de violência, mesmo antes do golpe. Mesmo antes de Michel Temer assumir mediante um golpe com a derrubada absolutamente ilegal e inconstitucional da presidenta Dilma, a violência já era alta. E esse caso é importante a gente pensar alguns porquês disso. Um desses porquês, eu acho que é ingenuidade acreditar que o fato do Brasil não ter feito uma ruptura com a ditadura, com o regime militar, que as marcas do autoritarismo não permaneceriam, pelo menos em parte do imaginário social. Nós não fizemos essa lição de casa. Quando eu falo ruptura, não significava uma revolução armada, sanguinária. Não, ruptura em vários sentidos. Por exemplo, uma mudança mais profunda no sistema político. O nosso sistema político de hoje é muito parecido com o da ditadura. Tem a diferença da gente eleger todos os cargos, que na ditadura não fazia isso, mas como sistema político é muito parecido. E não por acaso a gente olha o Brasil. Câmara dos Deputados, quantas deputadas mulheres? Menos de 15%. Quantos deputados negros? Menos, acho que de 20%, algo assim. É absurdo. Isso não é a cara do Brasil. Então, essas marcas do regime militar que ficaram, na minha opinião, ajudam. Não só, aliás, a LGBTfobia, o machismo, né, esse patriarcalismo horroroso, né, um país que também é um país, o assassinato de mulheres é banalizado, o feminicídio é banalizado. A luta das mulheres guerreiras, por exemplo, por Lei Maria da Penha, pela tipificação do feminicídio, que é uma luta tão importante, a resposta efetiva do Estado continua pífia. Basta ver os dados, a quantidade de mulheres que ainda sofrem violências. Nós temos uma herança perversa, maldita nesse sentido, é uma herança maldita mesmo, de autoritarismo, de racismo, de machismo, e que seria até uma ilusão pensar que era possível avançar em direitos LGBT. Bom, mas também é importante registrar, né, porque senão a gente acha que é tudo a mesma coisa, e não é. No período democrático, aí eu vou incluir os governos Fernando Henrique, onde começou a ter alguma questão de direitos humanos, ainda moderadíssimo, não tinha ministério, era uma secretaria sem status de ministério, onde se começou a falar em programa de direitos humanos. E nós, LGBT, mesmo antes dos governos do PT, fomos para as conferências, começamos a dizer, nós queremos direito também, a gente também é gente, né? Basicamente isso. Mas é importante dizer que, e olha, não é por falta de projetos. Vamos pegar, por exemplo, criminalização da LGBTfobia, tem projeto anterior àquele da Yara Bernardi, que foi o mais famoso, que foi aprovado na Câmara, mas chegou no Senado e o Senado sepultou, né? Muito conveniente. Antes disso, já tinha projeto de direitos civis. A Marta apresentou um projeto em 1995,
Projeto tem, mas não tem vontade política por ser um legislativo ultraconservador e que só piorou. Se a gente olhar, inclusive ali, dos anos 90, dos períodos do Fernando Henrique, claro, teve um avanço, né, em 2000, mas depois, já em 2006, em 2010, tu olhava a foto do legislativo, já assustava. Eu não gosto muito de falar o nome dessas criaturas, que surge a boca da gente, mas Marcos Feliciano, olha que período que ele se projetou no governo Dilma, inclusive como líder da chantagem religiosa conservadora. E é essa a expressão, viu? Chantagem. Esse é o jogo. Então, nós tentamos avançar. Tivemos algumas conquistas. O programa Brasil Sem Homofobia no governo Lula foi o primeiro programa nesse país de políticas públicas para LGBT. Tinha limites? Tinha. E nós, mesmo, eu no meu caso, filiado ao PT, militante LGBT, como militante do movimento social, nós fizemos as críticas. Mas imagine um momento em que o governo não tratava mais LGBT como um perigo e LGBT ia em espaços governamentais discutir políticas. Por exemplo, e eu vou mencionar porque isso é importante até pela eleição que está chegando. Vocês já ouviram falar no tal do kit gay? Nunca existiu o kit gay. Existiu um projeto Escola Sem Homofobia, que não era para ensinar a criança a ser homossexual, porque é uma imbecilidade. Ninguém ensina desejo, ninguém ensina inclinação do desejo. Isso é uma coisa tão absurda que a gente chega a pensar qual é a inteligência, né, de alguém que fala isso. Pois bem, esse projeto começou lá na esteira do Brasil Sem Homofobia e avançou depois, quando a gente teve a primeira Conferência Nacional LGBT. E quem lembra, e eu lembro, né, com emoção, do Lula com a dona Marisa, na abertura da conferência LGBT, segurando a bandeira do arco-íris junto com uma travesti. Né? Não é pouca coisa isso. Né? E vou dizer o nome dela, Fernanda Benvenuti, que já faleceu, uma grande companheira de luta. Portanto, houve algumas tentativas de avanço, mas a Eju comentou, e esse último período? Se os avanços tinham sido muito tímidos, até por causa disso, por mais que a Dilma e o Lula entendessem que essas pautas eram legítimas, o Congresso já tinha virado, e no caso da Dilma, pior ainda, a Dilma já pegou um Congresso podre de direita. Então, passar alguma coisa, e não é só, né, Ju, os direitos das mulheres também, essa pauta foi interditada no Congresso. Nada. A ordem deles era, feminismo LGBT não passa nada. Essa era a questão. E depois se ampliou para outras questões de direitos humanos. E o que nós vimos com isso, e aí eu queria, já falei demais, eu queria mencionar essa questão, que eu acho que ela bate, ela um tapa na nossa cara todos os dias. Se essa violência já existia por toda essa herança, a gente passou a ter, a partir, pior que o golpe, ou melhor, a continuação do golpe, que foi a eleição do Bolsonaro, em que o discurso do presidente, esse genocida, desculpa que eu falei o nome dele, não devia, mas vamos lá, o discurso dele é um discurso de incentivo ao ódio, desde ser deputado, desde a campanha e como presidente. Como que a gente ia imaginar que não ia piorar a violência contra a LGBT? Claro que ia piorar. E ele pode, tem gente que pensa que não, ele é um cara inteligente, ele sabia muito bem o que isso ia produzir. A gente viu um governo, por exemplo, quando ele assumiu, gente, nos primeiros dias de governo, no Ministério da Saúde, todas as questões que diziam respeito a LGBT, trans, etc., foram banidas. Foi tudo apagado. Não só imagens, programas, projetos, um horror que eles fizeram, um nível de destruição que, olha, se a gente conseguir reverter isso aí, né, e 1º de janeiro assumir um governo democrático popular, vai ter um trabalhão, viu? Fizeram isso. Então, discurso de ódio emitido pelo governo. E vocês vão lembrar que era o Bolsonaro, era aquela ministra que saiu, aquele horror, né? E outros ministros, Ministério das Relações Exteriores, dando orientação aos diplomatas para que combatessem as questões de gênero na esfera internacional. Nenhum governo depois da ditadura fez isso, gente. Talvez até os da ditadura não chegassem tão fundo assim. Então, eu penso, Ju, que a gente enfrenta hoje uma situação que é, por um lado, essa herança que é muito maior, que aí é a herança de 500 anos, né, de genocídios, de violências, e as marcas estão presentes, se engana quem pensa que não, essas marcas são muito presentes, e nesse período mais recente, em que o discurso de ódio parece, para uma parte do povo brasileiro, da sociedade brasileira, parece bonito. É bonito um discurso de ódio, é impressionante. Às vezes eu me olho assim, com 58 anos, olho isso pensando, que coisa assim, como é que pode a gente ter chegado ao ponto do discurso
anti-LGBT, anti-mulher, anti-negro, ser visto como bonito para algumas pessoas. É muito sério. E que, na minha opinião, exige da gente, e vou dizer isso né, porque não é um espaço aqui fechado, nós temos que eleger o Lula, sim. Temos que eleger o Lula. Mas a gente tem que entender que não basta eleger o Lula. A gente vai ter que se mobilizar muito para empurrar o campo conservador para o lugar deles. E, na minha opinião, o ultrafascismo e o bolsonarismo, e essa figura que centraliza, sabe, a gente tem que pô-los no lugar deles. Qual é? A lata de lixo da história. Essa galera tem que voltar para os subterrâneos dos esgotos, de onde nunca deviam ter saído, porque o que a gente vê hoje no Brasil é uma tragédia. Teve a tragédia da pandemia, o genocídio do Covid, que foi praticado pelo governo, e, cá entre nós, aumentou o feminicídio na pandemia, aumentou a violência contra a mulher, aumentou a violência contra a LGBT, aumentou a violência contra a juventude negra. Portanto, eu penso que é importante identificar, mas já pensar um pouco no que fazer, porque acredito que o estrago foi tão grande que a reconstrução vai exigir um esforço sobre-humano. Então, mas o 17 de maio é importante dizer o seguinte: com todo esse cenário, a gente celebra a luta, a resistência e o fato da gente nunca ter aberto mão de defender os nossos direitos e dizer quem a gente é e exigir que a gente seja respeitado como nós somos. Então, acho que era isso inicialmente. Desculpa que falei demais, e parabéns mais uma vez pela oportunidade. Arrasou, Paulo. Eu até ia fazer essa retomada aqui, porque a nossa audiência é rotativa, então é importante sempre estar dizendo do que a gente está falando, onde a gente está querendo chegar, mas você acabou finalizando sua fala com essa questão, né? Nós estamos aqui, 17 de maio, combate à homofobia, à homotransfobia, né, que inclusive foi aí considerada pelo Supremo Tribunal Federal como um crime tal qual o racismo a partir de 2019, e como o Paulo falou, nós não temos uma legislação que criminaliza a homotransfobia, mas essa decisão do Supremo é uma decisão muito importante, né, no sentido educativo mesmo, para que as pessoas tenham essa clareza de que é uma prática criminosa, que ela não pode ser confundida com opinião. Então, nós estamos justamente, eu acho que essa expressão é perfeita, a gente muito mais hoje celebra a resistência, a luta, é um dia para refletir quais são os desafios daqui para frente, e o Paulo coloca muito bem, né, e eu faço questão de reforçar que essa questão da população LGBTA+, dos direitos humanos, passa pela questão da injustiça social, né, da democracia. Eu sempre falo, Paulo, aqui em Americana, que essa nossa característica, que é a característica, acho que da maior parte das cidades brasileiras, inclusive, que é de ter uma sociedade civil pouco engajada, pouco organizada e articulada. Diferente de cidades de capitais ou de cidades como Campinas, né, regiões onde você tem, por exemplo, uma universidade pública. A universidade pública, eu falo que ela é um espaço que fomenta essas discussões importantes, né, num grau, numa profundidade muito produtivo, que acaba fazendo com que as pessoas olhem mais para os temas de interesse público e busquem se engajar, né, nesses movimentos sociais, nos coletivos, enfim, todo tipo de organização. E aqui em Americana, a gente tem justamente um cenário bem diferente. A gente tem um cenário onde a maior parte da população, ela vê muito, por exemplo, o legislativo como algo descolado, né, ou para o qual se delega. Então, eu falo que o grande desafio, até como o Paulo falou, eleger Lula é importante, eleger uma forte bancada parlamentar, né, sempre a nível municipal, estadual, federal, é fundamental, mas tanto quanto é fundamental a gente se organizar a nível local e criar mesmo consensos, né, e sentimentos de pertencimento em torno de causas importantes e trabalhar conjuntamente para avançar nessas pautas, porque, do contrário, elas ficam esvaziadas, né, de poder realmente, né, de serem vistas, elas ficam invisibilizadas.
Eu aqui no ano passado acabei colocando uma proposta, Paulo, para a gente ter uma semana de diversidade em Americana. O objetivo do projeto era muito, na minha cabeça, inicialmente muito simples, né? Eu achei que eu não ia encontrar resistência, inclusive, e eu encontrei. Protocolamos, é assustador. E aí nós protocolamos o projeto, e aí eu ouvi algumas críticas, né, dentro do próprio legislativo. E aí eu falei, olha, a gente pode ir para um embate frontal, né, de sessão plenária mesmo, e eu defendo, e você contra-argumenta, mas eu tentei fazer uma leitura que dialogasse com a realidade da nossa cidade, né? E aí nós fizemos um grupo de trabalho, eu chamei, né, pessoas, já que nós não temos aqui ainda, né, a organização realmente dessa comunidade LGBT em movimentos sociais e coletivos, chamei algumas pessoas que manifestaram imediatamente interesse pela pauta e trouxe isso num grupo de trabalho que gerou, por fim, né, uma síntese dessa discussão que a gente fez aí até virtualmente, porque foi durante a pandemia, um novo projeto que em breve a gente também vai estar colocando na Câmara de Americana. Mas é uma construção muito delicada, porque no senso comum tudo foi muito distorcido, né? A gente não pode esquecer que nesses últimos anos, muito em função de fake news, de notícias falsas, de desinformação, as pessoas, elas, ao invés de caminharem no sentido de questionar, né, verdades absolutas ou coisas que são naturalizadas no dia a dia, ao contrário, elas passaram a se apresentar muito vulneráveis, né, a qualquer tipo de distorção, e especialmente as distorções que nada tem a ver com a racionalidade, né? Fica tudo no campo das emoções ou do julgamento realmente moral, né? Da análise superficial. E a gente só vai conseguir reverter isso realmente. Não dá para falar em reverter, porque eu acho que vai ser surreal falar em reverter a curto, médio prazo, mas talvez no longo prazo, talvez até reverter realmente, mudar radicalmente essa realidade, porque a gente tem que caminhar nesse horizonte, né? A gente fica buscando isso que é um ideal, mas a gente vai conseguir realmente dar os passos que precisam ser dados a partir do momento que essas pessoas, e aí hoje nós estamos falando da população LGBT, mas na verdade toda vez que a gente pensa em transformar uma realidade que é de injustiça social, a gente precisa da participação efetiva das pessoas. E realmente é muito difícil, porque se na ditadura a gente tinha a criminalização da política, da participação política, depois da ditadura, o que houve foi um processo assim de repetição, especialmente até pela imprensa, né, pelos meios de comunicação, pela indústria cultural, através das suas novelas, das suas músicas e de tudo mais, mas que foi afastando as pessoas do debate público, desqualificando os espaços de debate público. Então, hoje, quando a gente faz uma proposta de audiência, né, é só uma audiência, as pessoas têm essa tendência de desqualificar esses espaços de participação, quando, na verdade, eles são tudo que a gente tem. A gente só vai ser visto na medida em que a gente pautar esses espaços de discussão. Como são, né, o Paulo sabe bem disso, como são os conselhos municipais de direitos, que poderiam ser muito melhor explorados no sentido de serem ambientes produtivos de debates importantes e que, na verdade, na maioria das realidades aí das cidades brasileiras, eles são bastante limitados, né, nos seus movimentos, nas suas ações. Mas eu queria ouvir um pouquinho a Alê no sentido da experiência da maternidade, né, de ser uma mulher casada com outra mulher, né? Eu não vou nem colocar aqui rotulações, mas estar numa relação homoafetiva, né? Como que isso impacta, inclusive, na relação, na sua maternidade, né? Na relação com a sua filha e da sua filha com as outras pessoas, como que isso afeta seu trabalho também, porque você trabalha na rede social, muito com a rede social, né? E a rede social, como a gente sabe, é meio que uma terra quase que sem lei, infelizmente, né? É um território muito fértil aí para odiadores profissionais. Sim. Ju, uma das coisas que eu acho muito importante frisar, eu fui num evento há 2 semanas e uma chefe que estava no evento veio me conversar comigo pelo Instagram e falou assim,
meu Deus, não acredito que eu encontrei você. Eu também sou casada com uma mulher, nós temos um filho, e eu falei, onde que vivem esses LGBTs, essas famílias, o que comem, o que... Porque realmente é importante essa organização e a gente ter esse ponto e ter você como representante nosso, sim, é importante, porque a gente não tem proteção nas escolas. As escolas não estão preparadas para as famílias LGBT. Um dos pontos que a gente mais sofreu com a Sofia foi, sim, a adaptação dela nos colégios, principalmente no último colégio que ela passou, não vou citar o nome, mas os colégios, eu sinto que tem uma abertura maior na rede pública e municipal para os LGBTs, porque é um espaço onde você tem uma discussão mais livre. Estudei a vida inteira no meu 23, sempre fui aluna de escola pública e eu sentia esse movimento maior. E na época eu nem me descobri ainda LGBT, na época eu só era esquerdista. Mas hoje eu sinto essa dificuldade, principalmente nos colégios particulares. E nessa escola que eu tirei a Sofia, ela estudou da 1ª à 4ª série, eu fiquei sabendo que nesse ano uma professora de lá foi dispensada porque ela usava termos neutros. Então tá nisso. Ela foi demitida porque os pais se movimentaram. Então a resistência tá muito grande. A escola nunca chegou a me falar, não estude aqui porque nós não te queremos. Acho que ela não pode. Mas ela não fazia questão nenhuma de ajudar e acolher nas questões que a gente passava com a Sofia. Normalmente, religiosas, a gente sempre... E a gente foi orientando a Sofia nessa questão, porque eu falei, você infelizmente vai passar por isso. E depois, esse ano, depois da pandemia, nós aproveitamos para tirar a Sofia, porque eu também não achava justo com ela ter que tirá-la do círculo social dela, onde ela já estava integrada, por falta de conhecimento do colégio, por falta de conhecimento dos outros alunos. E as crianças são uma graça. Acontece uma fala homofóbica, uma fala distorcida, a Sofia explica, eles se entendem. A criança, ela não tem esse preconceito forte que um adulto tem. Ela só reproduz o que ela escuta. E tá tudo bem, eles estão em formação. Então, o papel da família LGBT também é orientar os filhos nessa questão de mostrar que tá tudo bem, é muito importante. E, por incrível que pareça, até queria falar agora o nome da escola, que foi uma escola que recebeu a Sofia de braços abertos. Jamais imaginei que foi o Dom Bosco. É uma escola que é uma graça. Eles aceitaram a nossa família de uma forma... É uma escola cristã, católica. Fui lá e a primeira coisa que eu falei quando a gente fez essas buscas pelas escolas da cidade, falei, somos uma família LGBT+. Como vocês... Muitas escolas falavam assim, Ju, para você ver como era o filtro. Tudo bem, a gente só não toca no assunto para não assumir nenhum dos lados. A partir do momento que você não tem essa discussão, você já assumiu um lado. É assustador. E a Sofia, infelizmente, acaba sendo esse escudo por falta de informação das famílias. Então, quando a gente fala que é necessário, sim, educação contra a homofobia dentro das escolas e ver esse monte de imbecil falando de kit gay, não é sobre... Ninguém está ensinando o que o LGBT faz dentro do quarto dele, porque para mim é muito isso. As pessoas se importam tanto com isso que a única coisa que muda é o que eu faço na minha privacidade. Então, realmente tentar inserir na questão mesmo das escolas, e isso eu sinto no Dom Bosco, que é incrível, que é uma escola católica. Eles têm esse espaço de discussão de sexualidade, de religiões diversas. Então, eu achei muito importante, muito legal o que está tendo realmente nessa nova escola da Sofia, mas foi uma luta. Ela está na 5ª série, só esse ano a gente conseguiu realmente encaixar. Lá também, o que eu acho bem importante, e a Sofia está curtindo, lá tem muita pauta feminista. Então, as meninas se organizam em grupos, elas têm até um grupo que elas se organizaram para combater os assédios dos meninos. Então, elas se organizam, fazem reuniões, e é uma graça. Então, acho que precisava, sim, mais isso.
tanto nas escolas quanto na cidade americana. E também essa questão da gente conseguir se reunir, Ju, como famílias, como indivíduos, para essas crianças também que são de família LGBT não se sentirem ilhadas assim como a gente se sente, para elas se sentirem normais, como a gente é. A gente é uma família normal, não tem. Sim, e quando você fala que a gente se sente ilhada aqui em Americana, isso se repete em muitas cidades, mas assim, tem uma coisa que a gente percebe claramente, se a gente vai na sexta, no sábado, sei lá, qualquer dia, a gente sabe onde está a comunidade LGBT+, aqui em Americana, a gente sabe, porque ela inclusive, ela se conecta em situações de entretenimento, de lazer, né, são festas, são bares, e que bom, né, porque que bom que existem, né, espaços que de alguma forma acolhem essas pessoas. Então, elas precisam se fazer visíveis do ponto de vista político. Sim. Né? Do ponto de vista político, elas precisam estar se organizando para pautar as coisas que são discutidas, por exemplo, na Câmara de Vereadores, né? Os projetos que vêm do Poder Executivo, que vêm do prefeito. Elas precisam estar organizando, inclusive, atividades, como você falou, para que a gente se identifique, se conheça, né, e dê a mão realmente para fazer outras e produtivas parcerias, né? Sempre pensando que é uma realidade que, em algum momento, né, essa questão da discriminação ou da violência, seja uma violência psicológica, física, em diversos graus, a gente sabe que é uma realidade para nós, né? Para essas pessoas, isso está muito presente no dia a dia. O que a gente precisa realmente é fazer com que essas organizações aconteçam, né? Para que as pautas possam ser fundamentadas a partir daí. Porque é isso que sensibiliza o poder público. É isso que sensibiliza, né? Que faz, que é o grande apelo. É quando aquela pauta, mais do que uma pauta, mais do que um projeto, uma proposta, ela vem, na verdade, com uma cara, né? Quem que está ali representado. Eu acho que essa resistência que a gente tem de se reunir, e eu falo por experiência própria, é às vezes o medo até no meu Instagram é assim, eu falo, nossa, eu toco em temas LGBT de forma bem, não é 100%, mas o meu nicho consome esse assunto, consome mais o meu estilo de vida, mais a minha família, do que a minha maquiagem, a minha profissão em si. E isso eu vejo nos meus números. Só que eu sinto insegurança, talvez, em abordar tanto por medo por falta, acho que, de conhecimento. Eu vivo a causa LGBT, mas e eu acho que até essa questão da aproximação da política acontece mesmo por essa questão da pessoa não se sentir insegura, de talvez estar no meio assim, de falar alguma coisa errada. Então, acho que é muito isso que existe essa resistência. Eu estava falando naquele dia com o André, lá em Campinas, exatamente sobre isso. A gente precisa se reunir mais e talvez, às vezes, não sei explicar, Ju, ter pautas mais acessíveis, porque a gente... Na verdade, eu acho que é a formação. A palavra formação, que às vezes é assustadora, a pessoa fala, nossa, eu vou lá para formação. Mas, cara, a formação, ela pode ser uma delícia, né? Sim. É uma delícia se jogar numa formação de uma pauta que você curte, que você quer entender mais, né? Hoje no gabinete a gente estava tendo um papo sobre a pauta animal e do quanto falta um entendimento mínimo para a maior parte das pessoas, inclusive para aquelas que parecem estar mais próximas a essa pauta, mas eu estou usando essa pauta de exemplo aleatório, porque realmente se passou hoje à tarde. Mas isso aí é em todas as pautas, entende? Se você for falar de saúde, quanto mais você fizer realmente um trabalho bacana de formação, e eu falo que hoje formação, cara, hoje a gente entra no jogo para jogar direitinho, com as regras que estão postas, porque assim, Ale, Paulo, é muito difícil, hoje está mais difícil ainda tirar as pessoas de casa para atividades políticas tradicionais, sabe? Eu tenho sentido muito isso. Mas é possível tornar esses assuntos, e a gente tem que achar caminhos, né? E eu me incluo nisso, mas tornar isso mais acessível e mais atrativo, né? Para que as pessoas sejam
curiosos em relação a isso, e a gente tenha não apenas a participação das pessoas nos espaços de discussão pública, de discussão política, mas que essa participação seja qualificada, né? E aí ninguém segura, porque o que uma audiência pública, né? Se a gente fosse falar da questão LGBTA+, aqui em Americana, como que ela... E ela é uma pauta complexa demais, normalmente a gente acaba falando da questão da violência, do preconceito, da discriminação. Mas falar dessas três coisas, na verdade, isso tem uma cara na saúde, isso tem uma cara na educação, isso tem uma cara na segurança pública. Então, é uma rede, né, é um emaranhado aí de elementos que dá uma baita discussão pública, isso dá um conselho, né, isso dá um conselho municipal, se você for pegar, muitas cidades têm. E aqui, assim... Quanto menos essas pessoas entenderem que essas questões que afetam elas individualmente no cotidiano podem ser superadas ou minimizadas com um trabalho coletivo, mais difícil vai ser, exatamente, mais fácil, né, para a gente avançar. E o contrário é o quê? É a gente se manter nessa situação que a gente está, onde mínimas propostas, né, pequenas propostas, em muitas situações, por muitas pessoas, não pode ter. São vistas como uma afronta, né, a moral. E não tem nada a ver. No nosso projeto que eu estava falando no ano passado, a ideia era diversidade sexual. Aí o pessoal meio que se arrepiou com a ideia de diversidade sexual, né? E aí eu falei assim, tá, ok, diversidade sexual, ok. E se for uma semana de combate, de conscientização, combate à homotransfobia? Aí me parece que é viável. Né? Então, olha como uma alteração de termo pode produzir um efeito, né, mais interessante para nós nesse momento, que é abrir um espaço de discussão. Esse é o nosso desafio do nosso mandato, pelo menos nesse momento, do mandato. Né? Além da questão de contribuir para uma organização social em várias pautas, e a pauta LGBTA+, é uma delas, o desafio também é colocar o tema na agenda pública. Né, meio que forçar ou sensibilizar, né, os vários atores sociais, né, especialmente os gestores públicos, a falar, ok, então vamos falar sobre esse tema. Agora é você, Paula. Né? Por isso que é importante se organizar. Na nossa Câmara também mais representantes como você, porque não adianta ter só a Jula, você já dá um empurrão, mas como lá no Senado. Não adianta a gente pôr o Lula se a gente não movimenta todo mundo. Senão os projetos não vão para frente. E tem essa resistência maior. E eu vejo pelas páginas de jornais aqui de Americana, quando postam algum projeto legal que você faz, um bando de gente reclamando. Mas a saúde, mas eles não veem urgências nessas causas. E elas são urgentes. Eu achei, olha, primeiro parabenizar a Lê, né, pelo assim, o depoimento, que é um depoimento de uma militante, né, eu tô vendo aqui um debate com uma militante. Obrigada. Parabéns, né, e talvez, Ale, a gente possa pensar em iniciativas que coloquem, por exemplo, para as pessoas um sentido de dizer assim, essa cidade, ela também não é minha? Será que ela não é minha também? Então, não seria legítimo que, de alguma maneira, eu fosse reconhecido nessa cidade como eu sou? Quando a Ju, eu lembro até que a gente conversou sobre o projeto, né? Um projeto como a Semana, e agora com essa terminologia, né, de combate à homossexualidade, é uma forma de trazer justamente essa visibilidade. E acredito assim, que pode ser, eventualmente, a gente pode construir espaços de diálogo de maneira simples, como a Ju falou. Eu acho que às vezes a palavra formação ela tem um impacto muito pesado, mas uma roda de conversa, por exemplo, sobre o que é o direito à cidade para quem é LGBT. Como a cidade pode ser uma cidade que nos acolha no sentido do respeito, né, aos nossos direitos, naquilo que a cidade pode interferir. Claro, tem questões, por exemplo, criminalizar
LGBTfobia é questão federal, não é pauta municipal. Mas tem muita coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. São Paulo, o estado de São Paulo, foi talvez o segundo ou terceiro estado do país a ter uma lei estadual, que foi de autoria do então deputado estadual do PT, Renato Simões, que era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa na época, que é uma lei que pune, no âmbito estadual, a discriminação contra pessoas LGBT. Não pune de forma criminal, mas pune com advertência, com multa, e é uma lei muito importante. Claro, poderia ser mais divulgado pelo governo do estado, mas aí já é uma coisa que não era do Renato, né? Aí já é tarefa do governo, e aí a gente conversa com o governo do estado. Mas, assim como o estado de São Paulo fez, em Campinas, antes dessa lei estadual, a gente tem uma lei municipal. E aí, inclusive, a gente teve uma discussão na época que não era só uma estratégia, uma tática, do ponto de vista da aprovação do projeto. A gente fez um debate. Nós procuramos, né, fizemos a pesquisa, não tinha nenhuma lei em Campinas referente a nenhuma discriminação. E a gente resolveu, então, nos inspiramos numa iniciativa que teve em Porto Alegre, na época, que o pessoal, bancada do PT, apresentou uma proposta de emenda à lei orgânica, que é o equivalente à Constituição, né, do município, uma emenda à lei orgânica, acrescentando na lei orgânica, entre as prerrogativas do município, entre as missões do município, combater qualquer forma de discriminação, e elencamos gênero, raça, sexo, etnia, idade e, na época a gente colocou orientação sexual, que depois entrou identidade de gênero, aprovamos a emenda e, na sequência, entramos com a lei para regulamentar. Então, Campinas tem, desde 1990, a emenda à lei orgânica é de 97, a lei é de 98. É uma lei municipal. Claro, não vai... bom, eu particularmente acho que cadeia não é um caminho para muitas coisas, mas ela pune no âmbito administrativo. Então, um estabelecimento pode ser punido se ele praticar discriminação contra uma pessoa LGBT. Ora, um município pode fazer isso? Pode, e muitos já fizeram, já tem leis. Olha só, então, quer dizer que então em Americana pode ter uma lei que garantindo que eu não seja ofendido, hostilizado, discriminado num barzinho, no restaurante ou numa loja? Pode. Então, me parece que vale a pena a gente levantar essas questões, porque às vezes a pessoa pensa, bom, o que a cidade tem a ver com isso? Ela tem tudo a ver, tudo. É o que eu digo, tem pautas que são federais, né? Inclusive várias pautas que são nossas, né? Por exemplo, a reforma trabalhista, eu fico pensando, será que alguém não imagina que ela atingiu milhões de LGBTs no Brasil, que são classe trabalhadora, né? A reforma trabalhista não foi só para trabalhadoras e trabalhadores héteros, foi para todo mundo, né? Mas é uma pauta federal. Mas é uma pauta federal. Agora, o município pode, por exemplo, questões importantes como garantir, porque hoje no Sistema Único de Saúde, aí não é de agora, falei hoje não, perdão, há muito tempo, o Sistema Único de Saúde garante o respeito ao nome social das travestis e transexuais. Então, ainda que ela não tenha feito a retificação, que ainda é um problema, né? Tem custo de cartório, não é tão simples, foi uma conquista ao Supremo garantir a retificação do registro, né, das travestis e transexuais, salvo no ano 2018, mas ainda tem muitas que não fazem. Mas o nome social é um procedimento simples, onde o documento, né, do carteira de identidade, ela recebe o acréscimo do nome pelo qual aquela pessoa se identifica. No caso do SUS, isso é muito antigo. Mas, por exemplo, em Americana, a pessoa vai no centro de saúde, ela pode bater pé e dizer, me chama pelo nome social. Mas se ela for, por exemplo, numa repartição pública a outra, ela já poderá enfrentar esse problema. Ela vai lá e ela quer, por exemplo, um documento que ela tem que fazer uma certidão, alguma coisa para a sua vida cotidiana. Aí ela chega lá, ela vai ser atendida, e aí pedem um documento para fazer ali um cadastro. Aí olha o documento, e às vezes ainda fala, né? Antônio Fernando, aí chega a pessoa com toda uma performance feminina. Isso é uma ofensa, uma violência, inclusive uma violência, e acho a lei que é importante a gente chamar a atenção disso, né? A Ju, inclusive, a gente já conversou sobre isso, mas é sempre bom lembrar. É uma violência que às vezes afasta as pessoas, aquela travesti, aquela transexual não quer mais ir naquele lugar, porque ela sabe que ela vai ser violentada, ela vai ser desrespeitada, né?
Então, eu penso que o município tem muitas possibilidades de políticas públicas, e a gente pode eventualmente construir iniciativas de fazer rodas de conversa a respeito de questões. Elas, na verdade, elas são simples no sentido de conversar sobre elas. Claro, elas são complexas no ponto de vista da luta política para aprovar. E aí eu também queria reforçar uma questão. A gente vai ter mais pessoas como a Ju na Câmara se a gente se organizar para incidir na eleição. Para fazer com que a eleição... porque o que acontece, na verdade? Primeiro, né, e no caso da Ju, assim como outras mulheres, para a mulher no Brasil, disputar o espaço político, ela já tem toda a questão da dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Ela tem a dificuldade maior do ponto de vista de financiamento. Isso aí não sou eu que estou falando, tem pesquisa sobre isso. Então, para a gente ter mais pessoas como a Ju na Câmara, a gente vai ter que se organizar para mudar a cena política, né? Eu só queria depois, antes de fechar, queria fazer um convite. É uma coisa até meio esquisita, assim, né? Porque é que nem aquela pessoa que se convida para comer o almoço na casa dos outros. Eu não sei, eu vou perguntar para vocês se em Americana já tem um Comitê Popular de Lutas LGBT. Não tem. Porque a gente, olha só, hoje, a gente teve aqui uma coisa muito bonita hoje, que foi uma marcha, né, do dia 17, Paulista, Augusta, abrindo a bandeirão do arco-íris, e esses dias, agora, domingo, ontem, e um pedaço, né, até amanhã de hoje, a gente teve um encontro nacional do Conselho Nacional Popular LGBTI. O que é esse conselho? Quando o genocida, né, que está na presidência, entrou, a primeira medida dele foi extinguir o CONSEA, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E o Brasil voltou ao mapa da fome, né? Olha, é um horror. A gente chega assim a ficar até a respiração ficar ruim. Mas aí não ficou só nisso. Isso ele fez no primeiro dia de governo com medida provisória, né? É coisa de um genocida, quer que o povo morra de fome. Mas ele não ficou só nisso, Ale. Durante esses anos de período democrático, a gente avançou em vários conselhos, né? Desde o Conselho de Saúde, que era o mais antigo, depois foram entrando outros, né? Conselho da Mulher, Igualdade Racial, e no governo Fernando Henrique tinha sido criado um Conselho Nacional de Combate à Discriminação, era esse o nome, que colocou-se um pequeno espaço, nesse conselho, tinha a questão racial, um pequeno espaço para LGBT. No governo Lula, a opção foi por criar um novo conselho, Conselho Nacional da Igualdade Racial, e transformar aquele Conselho Nacional de Combate à Discriminação em Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Foi a primeira vez nesse país que tinha um conselho com esse nome, né? E foi um espaço muito importante, ele era paritário, então, eu não me lembro se eram 12 de cada lado, 12 do poder público e 12 da sociedade civil. A sociedade civil elegia, não era o governo que escolhia. A sociedade civil elegia. Então tinham lá travestis, lésbicas, gays, bissexuais do Brasil inteiro, diferentes setores, sindical, organizações, movimentos sociais, né, vários. O genocida, depois lá pelo terceiro, quarto mês de governo, por decreto, tentou passar a régua nos conselhos. Alguns ele foi obrigado a retroceder, mas o conselho, o LGBT, como ele estava previsto por decreto, infelizmente, a alteração que ele fez ficou valendo. E o que ele fez? Ele acabou. Eles disseram que criaram novamente conselho. Isso é uma mentira. Como assim mentira? Porque esse conselho que eles criaram, que é um conselho de mentira, uns chamam de fake, mas tem uma amiga jornalista que ela fala, para de usar a palavra em inglês, né? Então, é um conselho de mentira. Esse conselho de mentira, primeiro, ele tem para representar todo o Brasil, né, do ponto de vista da sociedade civil, ao invés de 12, são 3 vagas. Não dá nem a diversidade nossa. Imagina, lésbica, gay, travesti, aí bissexual e homem trans, já não entra. Além disso, as pessoas e infelizmente, ele foi composto, teve LGBT que se propôs a esse papel triste, lamentável. Quem escolhe, quem elege não é a sociedade civil, é o governo que escolhe, é um processo seletivo. Então, o conselho de mentira, quando ele fez isso aí, quase todas as organizações do movimento LGBT disseram, no conselho de mentira a gente não participa.
E aí nós criamos esse Conselho Nacional Popular LGBTI, que tem mais de 20 organizações, a que eu faço parte, que é a BGLT, mas tem Liga Brasileira de Lésbicas, Articulação Brasileira de Lésbicas, a Frente Brasileira de Bissexuais, a Articulação Jovem LGBT, a Rede Afro LGBT, são muitas organizações. E o que a gente estava conversando, né, nesses dias, lançamos um plano que depois eu vou mandar para vocês aí, que deve estar saindo já. Saiu uma versão impressa, mas eu acho que o link já deve estar disponível logo esses dias, que é o programa Brasil de Todas as Cores, que é uma proposta de um conjunto de políticas públicas para o Brasil, para a gente, de fato, ter os nossos direitos reconhecidos de maneira efetiva, né? E, além disso, hoje, exatamente hoje, na manhã, a gente conversou da importância de construir os comitês populares de luta LGBT por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Então, quando eu falei do convite, é que eu estou me convidando, que cara arrogante metido, né? Mas beleza. Eu estou me convidando para combinar com vocês um dia e a gente fundar um comitê popular LGBT em Americana. A galera, por exemplo, a galera que estava esse dia, que teve essa atividade do PT, convidar essa galera e convidar a galera que não é do PT, que toda pessoa LGBT que entender que não dá para ficar parada no seu canto, que é preciso se movimentar, né? Como dizia a Rosa Luxemburgo, né? Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, né? Então, tem que se movimentar. E se movimentar, às vezes, num sentido que não é tão, assim, pretensioso, é pensar o seguinte: nós temos que ter a responsabilidade, entender que a política, ela só vai ser diferente e melhor para nós se a gente participar dela, né? Se a gente botar a nossa cara. Eu digo nesse sentido, não necessariamente ser candidato, acho que é importante, mas, por exemplo, disputar exigindo os direitos. Por exemplo, daqui a pouco, fazer uma conferência popular LGBT em Americana para discutir propostas de políticas. Né? Alguém vai dizer que absurdo. Não é absurdo, é um direito nosso. Enquanto não acabarem com a democracia nesse país, que é o desejo de alguns, a gente pode fazer. Então, esse é o convite. E lembrar, porque eu vi aqui Dida Chamusca, né, comentou sobre esse trabalho, e inclusive aí dialoga diretamente com o que a Lê estava falando. O trabalho de conscientização dentro das escolas voltou a ter dificuldades com a proximidade das eleições, os educadores estão sendo cerceados e policiados por pais bolsominions. Isso aí, infelizmente, está acontecendo no Brasil inteiro. A gente tem visto coisas, por exemplo, alunos ou alunas filmando aula e tentando comprometer os professores. E aí tem de tudo. Tem a questão de gênero, mas também tem questão ideológica. O professor falou alguma coisa sobre a Segunda Guerra e a participação da União Soviética na vitória contra o nazismo. É comunista. Então, assim, isso virou... É impressionante. E a Lê sabe o que é, assim... Porque, às vezes, a gente pensa, falar com alguém que tem uma desqualificação tão grande, a gente tenta, né, mas nem sempre consegue. O problema é que não fica só no pai que vai reclamar. Daqui a pouco, aquele professor, aquela professora tem a sua cara colocada em redes sociais e sofrendo todo tipo de violência e agressão. Então, eu queria aqui dizer, né, para Dida Chamusca, que tem toda razão e que é uma coisa que nós temos que fazer, porque a Lê sabe disso, eu não sei, desculpa, a Ju sabe, a Lê talvez tenha visto o que aconteceu. Teve um monte de projetos de lei em câmaras, em assembleias, que era para instituir um programa Escola Sem Partido. Bom, nós comemoramos que mesmo os lugares onde foram aprovados e sancionados, transformados em leis, no Supremo a gente derrubou todos. O Supremo declarou todos os escolas sem partido inconstitucionais. Ok. Só que uma coisa que muita gente não levou em conta é que mesmo sem aprovar o projeto ou a lei ser efetivada, esse pessoal que se organizou para isso continua fazendo um horror com muitos professores e professoras. E aí, o que eu diria a Dida Chamusca é que a nossa responsabilidade, eu falo nossa, quem defende direitos humanos, quem é a favor da democracia, é solidário, muito solidário
com essas professoras, esses professores, e de alguma maneira tentar organizar de forma coletiva a resistência contra isso. Nas escolas, o que acontece? E eu queria só fechar chamando a atenção disso. Uma diretora ou um diretor, né, que respeite esse trabalho, um professor que faça esse trabalho, sabe o que ele está fazendo? Ele está cumprindo a Constituição, ele está cumprindo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, porque a Constituição, e a LDB repete no seu texto a Constituição, diz que a escola tem que ser um espaço que garanta a pluralidade das ideias, a diversidade, enfim, tudo isso que esses movimentos chamados Escola Sem Partido e outros combatem. Então, acho que a gente tem que ter na ponta da língua dizer o seguinte: nós estamos fazendo certo, eles que estão errados. E, claro que eu sei que isso não resolve a vida, mas a gente tem que ser solidário e tem que fazer um enfrentamento. Muitas vezes, sabendo que numa escola está acontecendo isso, agora recentemente uma professora aqui em Campinas procurou o nosso grupo Identidade, que ela estava tendo uma situação que era uma aluna adolescente trans, queria usar o nome social, e a diretora dizendo que, como ela era menor de 18, dependia do pai e da mãe. É discutível, assim, discutível em que sentido? Não dá para negar totalmente o adolescente como sujeito de direitos. A professora fez uma coisa que eu achei fantástica, até porque a Ju é professora, também tem que contar. O que ela fez? Ela não pode mudar a lista de chamada, eu vou chamar ela por ela com o nome que ela quer. E se vierem me punir, eu vou enfrentar. A professora é guerreira, né? E aí, uma coisa interessante, essa professora, né, eu só não vou dizer o nome, porque, né, de repente pode estar tendo algum enfrentamento, melhor não. Mas essa professora não ficou só nisso. Ela conseguiu ter um acesso à mãe da menina, e depois de uma longuíssima, não foi 10 minutos, uma longuíssima conversa, convenceu a mãe da menina a aceitar que a menina se identificasse pelo gênero que ela queria, o nome dela, e aí a escola ia fazer. Porque a diretora bateu o pé. Se não tivesse a mãe, não ia ter jeito. Enfim, a gente vê o tamanho, né, do estrago que esse ultraconservadorismo faz. Mas, ao mesmo tempo, se mostra também muita gente combativa, guerreira, que não aceita a violação dos direitos humanos e que faz o seu papel. Então, talvez a gente conversar sobre isso em Americana, numa roda de conversa, sobre questões várias, possa ser uma forma de dar liga, né? E falar que um comitê popular, ele é um comitê popular, não é para a eleição agora do Lula, porque a gente vai ter que continuar mobilizado depois da eleição. Então fica esse convite que a gente possa, no momento oportuno, fazer isso, que acho que pode ser interessante para fortalecer a nossa luta. Quem está precisando demais disso, né? É muita pancada todo dia. Com certeza. Eu já ia falar aí, que bom que você topa. A Alemara, Paula, eu vou te contar que ela é uma das melhores surpresas que eu tive nos últimos anos. É porque vem praticamente pronta, né? Ela tem realmente uma concepção mesmo de militante, como você falou, né? A Ale, inclusive, se filiou há pouquíssimo tempo e ela vai ser, inclusive, uma das pessoas. Hoje, no gabinete, a gente ainda estava conversando, né? Quantas coisas a gente tem que organizar no sentido de garantir que, mesmo depois das eleições, a gente continue mobilizado. Porque, como você falou, algumas conquistas no plano da legislação, no plano da eleição, elas vão acontecer, elas já aconteceram. Mas isso não basta, porque as pessoas, o que a gente briga de fato é por uma mudança de mentalidade que vem a longo prazo e que depende de um trabalho de formiguinha e de formigueiro, porque na verdade não é formiguinha, é um formigueiro inteiro, né, organizado e preparado, né, formado para fazer esse enfrentamento e essa transformação. Então, falar com a Lê é muito bom, falar com você que é o militante histórico dentro dessa pauta, dentro do PT, né, especialmente na pauta dos direitos humanos. Eu me sinto muito, muito feliz por ter conversado com vocês aqui. Super topo o seu autoconvite para vir para a Americana. Se você não convidasse, eu ia convidar. E já digo, Ale, que por esses dias a gente vai colocar essa proposta, né, que foi construída nesse grupo de trabalho para a gente ter, acho que esse pode ser um pontapé inicial, mas vai ser fundamental e a gente está organizando isso também. A princípio estávamos organizando
com foco em pessoas que já têm essa relação, né, com a pauta, mas a gente está organizando realmente uma roda de conversa para rolar, provavelmente dentro dos próximos 15 dias, até para a gente poder articular essas pessoas em torno da proposta que a gente vai protocolar, do projeto de lei que a gente vai protocolar, e para falar de outras pautas várias, né? Eu acho que o primeiro desafio é fazer a identificação dessas pessoas e botar elas em contato mesmo, né? E botar, assim, numa coisa intencional. Olha, nós vamos ter que lidar com isso se a gente quiser realmente algum avanço dentro dessa questão da garantia dos direitos. E é isso, eu vou encaminhar para vocês fazerem as considerações finais de vocês, né? Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até essa hora, né? Durou mais do que eu imaginei, rolou aquele atraso inicial, então agradeço a todos que acompanharam essa live e agradeço especialmente ao Paulo e à Alê pela conversa deliciosa, produtiva e que me enche de esperança, né? De saber que, embora às vezes a gente se sinta só no legislativo, a gente, na verdade, somos milhares, né? Somos milhões e estaremos, né, nas várias frentes de luta que vão se apresentar e que se apresentam, sempre trabalhando coletivamente para a gente avançar. Obrigada pelo convite, adorei conhecer também o Paulo, foi tudo muito bom. E acho que esse movimento vai ser muito legal mesmo para a cidade. E obrigada, Ju, por dar esse espaço para a gente, porque é muito importante. Estou muito feliz de estar próxima do seu mandato e vamos para a deputada. Pré-candidata a ativar. Isso aí. Muito importante. Bom, eu queria agradecer demais o convite e dizer da felicidade aqui de estar conversando com vocês. Também fiquei muito contente, orgulhoso, que ainda não é presencial, mas já de conhecer pelo menos aqui nesse espaço a Lê, e dizer aqui da admiração aí pela trajetória, pela militância, tá? Isso é super importante. Fortalece a gente, né? Quando a gente encontra outras pessoas, a gente se sente super bem. Então, parabéns. Logo, logo a gente vai estar se conhecendo aí pessoalmente mesmo, presencial. Então, parabéns, parabenizar a Ju. Dizer o quanto é importante, né, a gente ter parlamentares, vereadoras, deputadas, como isso faz diferença, né, na cena política, faz muita diferença. Ainda que seja, não é fácil, e a gente sabe, por exemplo, que tem outras parlamentares que estão, às vezes, eu tenho, por exemplo, uma conhecida que ela é vereadora, e ela, na Câmara tem uma outra vereadora, mas ela não é solidária em muitas pautas do próprio feminismo. Então acaba que às vezes essa minha companheira nossa fica meio sozinha, né? Mas assim, apesar de tudo e dessa barra que né, de certas hostilidades e se a gente olhar, até não podia deixar de mencionar isso, inclusive a gente está em andamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, Conselho Nacional de Direitos Humanos e uma série de organizações, uma campanha, né, que é contra a violência política e com recorte especial em gênero e raça. Porque a Ju, por exemplo, no começo do mandato, teve uma situação absurda de agressão, né, na condição de parlamentar, e a gente teve situações assim, antes da eleição, na campanha de 2020, a gente tem candidatas que foram ameaçadas, ameaça de morte, sabe? E tivemos depois, a gente teve casos como a Beni Brioli, vereadora trans negra do pessoal de Niterói, que teve que sair do país 2, 3 semanas, porque a ameaça foi naquele nível de pegar o endereço dela, né? Então, eu falo isso porque a barra que tem sido para as mulheres, um enfrentamento da luta política não é qualquer coisa. Então, falo isso porque a Ju é uma guerreira, tá, que nos orgulha, né, em relação ao mandato, a postura, toda a trajetória, e por isso mesmo que a gente tem que fortalecer, a gente tem que estar junto para que essas nossas companheiras guerreiras nunca se sintam sozinhas. Então, agradecer mais uma vez, colocar aí à disposição, né, e que bom que esse dia 17 a gente pôde conversar, né, e ver que eles têm horizontes interessantes. Maré vem, maré vai. Essa maré é horrorosa, a gente vai derrotar e vai reverter. Então, que bom que hoje a gente já conversou um pouco sobre como a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer. Parabéns. Obrigada, Paulo. Arrasou. Bom demais contar com vocês. Bom demais contar com vocês. Tá?
Gratidão, pessoal que está acompanhando a live. Um abraço a todas e todos. E em breve a gente vai articular essa reunião para a gente montar um comitê aqui e como fazer essa divulgação para a gente identificar, né, Ale, mais pessoas que são sensíveis a essa pauta e que queiram estar construindo com a gente. E deu até a Um ideia beijo, desses. A gente tem hoje os movimentos dos eventos LGBT aqui dentro. A gente conseguir, eu tenho contato com o pessoal das festas, a gente conseguir trazer essa galera da festa para discussão pública. Vai ser muito legal. Exatamente, exatamente. É esse o... Maravilha. É Muito isso. bom, muito bom. Um beijo, Valeu, gente. gente. Até mais. Beijão, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.